Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, sempre cercado de amigos, de notícias e hoje cercado de estrelas aqui, né? Dr. Nelson Almeida foi um dos grandes protagonistas da reconstrução do Grêmio e de ser quem orientou o Grêmio para uma nova era. Imagina? Acho que deu para resumir um pouco. E Thiago Suma é um jovem talentoso que atua em diversas áreas, nas horas vagas, inclusive professor é. Então, é um cara reconhecido pela sociedade. Quando a sociedade abraça, está tudo definido, né, doutor Nelson Almeida? O senhor vai bem? Bem, obrigado. Agradeço o convite. E foram vários, hein? Foram vários. O senhor sabe que o senhor sempre está na minha agenda. Eu estava vendo, né? Fizemos toda uma estratégia de encontro aqui, né? Eu rememorei algumas coisas, porque a Canoas eu vinha... Aqui ninguém era nascido de vocês quando eu vinha a Canoas diariamente trabalhar. Vai dizer que o senhor vinha de barco aqui. Não, quase. Mas quase. Agora voltou essa era, que chove. A ponte só passava um carro. Então, rememorando isso tudo. Mas depois de marchas, contramarchas, entre a direita, a esquerda, contramão e tal, chegamos aqui, estamos legal. Para aí eu já vou deixar o meu pessoal em casa avisar, devo chegar por sábado, mais ou menos. Mas o senhor viu que de meio-dia é muito tranquilo, é um bairro de Porto Alegre. É verdade. De meio-dia aqui, à noite, quando nós temos o programa às 19 horas, a gente já espera que o pessoal chegue 19h10, 19h15, já faz uma enrolada geral ali, né? No começo, faz uns 10 minutos de noticiário. Thiago Suma, tranquilo? Muito bom. Tá com uma ideia inovadora no rádio aí e tal. Já começou e vai inovar mais ainda. Esse é o jeito, né? Eu acho que o negócio é sempre se reinventar. Se aproximem do microfone, não? O negócio é não sempre que vocês se não saibam reinventar. falar que o microfone é bem... Direcionalzinho. Mas é sempre se reinventar, né, Rec? E como sempre vem aqueles clichês de vida, eu costumo fugir deles, mas tem clichê que não dá pra fugir, né? Tem que sentir o frio da barriga, né? O cara tem que buscar sempre o frio da barriga. E a possibilidade de criar um lance que o Rio Grande do Sul e o Brasil não tem ainda, um jornalismo identificado, transmissões de 2 narradores em Grenal, um gremista, um colorado, uma série de coisas. Eu abracei, vamos embora. Quer dizer, vocês vão fazer barulho. Vamos fazer barulho, vai fazer barulho. Bom, doutor Nelson Almeida, quando eu falei, e muita gente pode nem conhecer o doutor Nelson Almeida, quem se aprofunda no futebol tem obrigação de conhecer o doutor Nelson Almeida. Eu me lembro quando eu selecionava pessoas, eu perguntava assim, jogava um nome. Quem foi Arthur D'Alegrave? Aí o gurizinho me olhava assim, não sabia. Eu disse, bom, então vou te perguntar um do Grêmio. Quem foi Luiz Carvalho? Bom, aí o cara parecia que eu tinha falado... Eu estava falando grego em alguns momentos. Aí depois perguntava, quem foi Nelson Almeida? O cara me olhava assim... Bom, tem que saber. Nelson Almeida foi o construtor daquele grande time de 77. Claro que não se faz tudo a uma mão só. Evidente. Mas para conseguir, e a frase não é minha, foi de alguém que participou esta semana aqui do programa, ou não menos foi do preliminar ou do Cadeira Cativa. Ele disse o seguinte, não tinha como conseguir um Carpegiani, um Falcão, um Batista... E o doutor Nelson Almeida, acho que foi, não sei se foi o Ayrton, puxa, eu vou me lembrar daqui a pouquinho quem foi que disse. Não tinha como conseguir, porque aqueles caras eram extra classe. E o Grêmio não tinha como chegar nesses caras. Os caras jogavam no Inter e não tinha lugar nenhum. Aí cata um daqui, cata outro dali, com figuras que poderiam decidir, alguns mais maduros, outros mais jovens, como o Éder, por exemplo. Foi o Raul que disse. Foi o Raul que disse. Raul Rocha. Raul Rocha. Raul, lateral direito. Isso, quando nós lhe anunciamos que o senhor estaria aqui. Um pouco mais adiante, o Raul era juvenil na época e tal. E foi um trabalho hercúleo, mas de conhecimento. Né? Bom, vamos rememorar um pouco? Então, em primeiro lugar, vai entender a conversa bem quem tiver mais de 55, 60 anos. Não, eu tenho 53 mas a gurizada pode ficar prestando atenção, porque para a gurizada gremista, para iniciar a conversa, vou lançar um dado. Aquele time é o único time na história do Grenal que tem 6 vitórias consecutivas. Então, aí dá um cartão de visita. Né? O senhor aposentou alguns goleiros aqui. É o único único time da dupla Grenal que em 100 e tantos anos de Grenais, 108, tem 6 vitórias consecutivas. Né? Sendo que 3 delas dentro do Beira-Rio. Então, quase impossível. Esse é o cartão de visita.
Como é que se consegue isso? Com trabalho. Com trabalho de várias pessoas. Ninguém faz isso sozinho. É óbvio que ninguém faz. E com a ajuda de todos no clube. Foi um momento que o Grêmio saiu da perda de um campeonato gaúcho. Entenda bem, o espectador mais novo, inclusive. Por que campeonato gaúcho? Porque o campeonato gaúcho, na época, era um desafio tremendo para o Grêmio. Por quê? O Grêmio desafiava o octacampeão gaúcho, o bicampeão brasileiro e que tinha um time reconhecidamente de primeiríssima linha. Então o Grêmio tinha que se armar para tentar esse desafio. Começou a trabalhar, trabalhou muito, todos os setores do clube e terminou dando certo, graças a Deus, dando certo e dando muito certo. Porque foi um ano de resultados quase inacreditáveis. E quando entrou num crescendo, se adquiriu confiança, todo mundo pregando junto para frente, a tal ponto, no Grenal decisivo, nós demos um penal de luz. Eu brinco com o Tarcísio até hoje, quando eu encontro, diz, olha, quando eu morrer, tu pode ficar certo que eu vou morrer de 6 meses a 1 ano antes por causa daquele penal que foi errado naquele jogo decisivo. Tal era a sobra do Grêmio. Como foi muito bonito, com muito trabalho, custou muito trabalho, mas valeu muito a pena. E ainda perdeu para dar um sustinho na torcida, para dar uma expectativa maior, perdeu o primeiro turno. Perdeu o primeiro turno. Ali tem uma passagem muito interessante, que eu acho que foi o momento certo que nós arrancamos. Eu me criei guri em arquibancada de futebol. Mas quando perdeu o primeiro turno, o senhor deve ter pensado, mas de novo não. Não foi bem assim, não foi bem assim. Eu sou daquele torcedor, eu ia para os eucaliptos, Grenal os eucaliptos, 9h30, 10 da manhã, eu estava lá com aquele estado de galinha com farofa, ovo enfiado na galinha, coisa boa. Aquelas coisas todas, atiravam uns nos outros, atiravam na gente, aquele troço todo, mas era tudo bom. Hoje em dia o cara, quando não morre gente, a gente diz, bom, graças a Deus. Né? Na época era muito mais sadio. E ali eu aprendi, o pouco que eu fiquei sabendo, eu aprendi ali, na arquibancada, jogando pelado com os amigos, time da zona, isso, aquilo, mas distinguia quem jogava a bola de quem não jogava. Né? E na época, a maioria jogava futebol. Depois talvez a gente entre nesse papo, hoje não sei como é que fica isso. Mas na época a maioria jogava futebol. E nós, quando montamos o time, jogamos o primeiro turno, e no final do primeiro turno, perdemos no Olímpico 1-0, um gol do Dario. Ali, a direção do Grêmio fez diferente de todos os anteriores, do Grêmio e do Internacional. Normalmente a culpa era do juiz, do bandeirinha, de alguma coisa externa. E nós concluímos, o jogo foi à noite, portanto foi durante a semana. No dia seguinte, nós concluímos uma reunião do departamento de futebol, nós concluímos que nós perdemos, que ainda nos faltava algo para chegar nos homens. Nós estamos precisando dar uma melhorada um pouquinho mais para enfrentar pau a pau. Então, dessa reunião, nasceu a contratação do André, a subida debaixo do Leandro, do Jorge Leandro. Na verdade, seria uma contratação de um ex-jogador do Santos que estava no México, chamado Nenê. E o Dourado, que era presidente e médico, Dourado, foi ao México para ultimar essa contratação, mas não aprovou o Nenê no exame médico. Subiu o Jorge Leandro. Trouxemos o Cassiá de São Borja e um lateral direito reserva para o Eurico, Paulo César Martins. Esses 4 chegaram e completaram o plantel. E, para sorte nossa, por competência dos companheiros de campo, por competência do treinador, o André deu uma resposta 100 vezes acima do que se esperava. E se tornou um jogador inesquecível. André Catimba. Para aqueles que viveram o ano de 77, 78, 79 depois. E a carreira do André sempre foi muito curiosa. Aí, quando ele saiu daqui, ele já era veterano. Ele foi jogar onde? E gostava dos Beer Night também? Gostava, mas ele jogava mais ainda. O Tele ficava enchendo o saco do cara, porque cerveja era uma só na volta, o jogo de domingo era... O senhor dizia, deixa o homem beber. Dá 1 litro, ele está jogando uma barbaridade. A gente voltava do interior, o jogo era domingo de tarde.
Então voltava, ele parava em Soledade, a janta, eu parava aqui no Grill, quando vinha de Pelotas, a janta, e o André pegava 2 guri, né, que tinha que ficar do meu lado. Por quê? Porque os guri não tomavam. O guri pegava um refrigerante. E ele dizia, pega a tua cerveja, pega a tua. Então ele pegava dele, o guri da direita uma, o guri da esquerda uma. Aí, pá, aos 20 do primeiro tempo, ele já tinha tomado uma, isso depois do jogo. Isso é igual avião, que a gente pede aquelas garrafinhas de vinho, né? E trocava. Senhora de 80 anos, mas como bebe essa velha? E o Tele ficava olhando por baixo da mesa, né? E o Tele com a garrafa na frente dos guris, né? Mas não, ele não bebia nada que fosse demais, ele gostava de uma gelada, né? A grande maioria dos caras gosta mesmo. Mas isso aí, o jeito que ele estava jogando quando ele chegou aqui, o jeito como ele entrosou com o Tadeu, com o Yura, com o Éder, né? Pô, se vocês olharem na televisão hoje, o gol aos 14 segundos, aquilo é uma poesia em futebol. O adversário não tocou na bola. Nós demos o centro e do centro ela foi para dentro do gol. De toque. Das toque em direção ao gol, ao né? Gol, claro. Porque hoje imagina, em dia... em 14 segundos para fazer, em direção ao gol. Ontem o Grêmio e o Corinthians tocaram a bola também. A bola, já entramos nesse negócio. Me deu pena dela. Não, pena. O segundo tempo chegou a ser irritante, né? Porque depois cresceu, até teve algumas chances, deu uma empolgaçãozinha, mas de leve, né? Então, para concluir, cara, a parte histórica da coisa, essa reunião que fizemos no dia seguinte à derrota, concluindo, não, nós precisamos melhorar. Não é o juiz, não é o bandeira, não é o massagista, não é isso, não é aquilo. Então, vamos tentar melhorar e, por sorte, conseguimos. Dali em diante, recuperando a coisa, o time foi crescendo. Né? Falo muito dos jogadores que vieram de fora, né? Mas eu, por justiça, os jogadores que já estavam aqui, que ficaram, contribuíram muitíssimo. Né? O Anchieta, com toda a sua técnica de um dos maiores zagueiros do mundo... Mas não tinha nenhum ex-júnior? Tinha. No time? No nosso time Corbo, Eurico, Oberdan, Anchieta e Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu e Yura. Esse aí é juvenil do Grêmio, Yura. O Yura, sim. O Yura. É, claro. É que o Yura estava há tanto tempo aqui que eu me atrapalhei. Não era gurizinho, eu ia falar nele. Tarcísio, André e Éder. Isso, eu ia falar nele agora. Né? Esse foi uma das principais contribuições para o time. E eu assumi num dia o departamento de futebol do Grêmio, no outro dia, sábado, meio-dia, eu voltava para casa, eu tinha um galochão. E a rádio diz assim, eu estou na frente do Cinema Roma, indo para o bairro. O Grêmio está emprestando Yura para a Portuguesa de Esportes. Eu não sabia nada, eu dei a volta por cima do canteiro. Fiz a volta em cima do canteiro e voltei para o campo do Grêmio. Na época não tinha solzinho, já. Cheguei lá, me chama o Kleber Furtado, já falecido, era o supervisor na época. Como é que é? Isso, o doutor fulano autorizou, o Beltrano, para tudo. Kleber, esse vai jogar no nosso time, esse não sai. Ele está jogando em cima já há uns 2 anos, entra, sai. Mas presta atenção, algum jogo tu terminou e quando torceram a camisa dele não pingou suor de tudo que foi jeito? Pingou. Então ele vai jogar conosco. Ele não vai sair. Se tiver uma proposta de 1 quadrilhão aqui, ele não vai sair. Isso em 76. Pode ter sido o último dia de 76, 2 últimos dias, primeiros dias de 77. Ele vai ficar aqui. Em 77 deu show. Ele vai ficar aqui. Esse aí, eu não sei se eu vou dizer uma verdade, mas se não for, ele é quase. Evidentemente que nós tivemos derrotas em Grenais também. No que nós perdemos, ele não jogou. Ou estava pisado, ou estava suspenso, isso, aquilo. Então, é um cara que eu até hoje tenho enorme admiração por ele e foi uma peça fundamental naquela engrenagem toda. Júlio Titoff. Isso aí. Seguidamente vem aqui. Contamos histórias. O povo gosta de histórias. Thiago Suma, Maurício Freitas. Eu peguei, Rec, quando o Dr. Nelson Almeida citou essa sequência de 6 clássicos, eu peguei o histórico dos Grenais até para fazer uma comparação. Os 6 jogos antes desta sequência do Grêmio tiveram 4 vitórias do Inter, 1 empate e 1 vitória do Grêmio. Essa foi a virada que o Grêmio deu em 77, início de 78. Em 76,
o Grêmio perdeu o Clássico no dia 22 de agosto, depois perdeu dia 7 de setembro. 7 de setembro, de noite, veio o Tele pro Grêmio. Em 76. 76. Aí no início de 77 o Grêmio ganha, o Clássico 2-2-9, 3-0. Com 10 homens. Perde no dia 8 de maio, perde no dia 29 de maio, empata dia 6 de junho e aí inicia a série de 6 vitórias. Isso. Perfeito. Que aí foi quando reformulou ainda mais o elenco. Né? Que o senhor falou de perder o primeiro turno, era o Alcindo. Quando vieram esses 4 que eu te falei. O Alcindo era veterano, era muito bom, mas era veterano. Era veterano. E Ajudou, meteu o gol. Meteu esse Grenal 3-0 que nós ganhamos com 10 homens. O Éder deu um pontapé na bunda do Escorinho ainda no primeiro tempo, num corner. Ele fez gol, o Alcindo. E é um cara, ele ajudou muito, ele ajudou dentro de campo o que ele pôde, porque já era um veterano, e ele ajudou muito fora de campo. Era gente muito boa, muito boa. Eu fiz sempre muita questão de ter um plantel sadio, são, sem problema. Eu não estou aqui para chegar depois de um dia de trabalho meu, para cá, não, o fulano fez isso, Beltrano de disciplina, não. Então tinha lá um arranhão com outro, evidente que tinha, trabalhando num plantel de 25, 26 jogadores. Mas a tônica era de um comportamento excelente, 100%. E existem até na história dos clássicos sequências de 6 vitórias do Grêmio. Nos 6 primeiros clássicos, até porque o Inter estava no início da sua história. Você jogava de cirola. Na década de 20 teve e na década de 60, ali em 1960. De lá pra cá só esta série. Sequência de 6 vitórias na pesquisa que eu fiz no livro sobre Grenais, que tem todos os Grenais, e é de 2 o livro... até 90, 80, final de 80, 90, de 2 jornalistas é o livro. Ali, 6 vitórias consecutivas só do time de 77. Consecutivas. Claro. 6 com vitórias consecutivas. Nesse caso aqui mudam anos, mas 26 de abril de 59, vitória do Grêmio 2-1 no Eucaliptus. Depois, Clássico 1-4-9, 2-1 pro Grêmio, também no Eucaliptus, 17 de agosto. Mas não tem amistoso no meio? 1 em 58 e 1 em 59. Sim, não, aqui pega 59 e 60. Não, ele quer dizer no mesmo ano. No mesmo ano. Não estou falando mesmo, estou falando de sequência de 6 vitórias. Essa aqui até é uma sequência do 58, Clássico do 148 ao 153. Todos foram do Grêmio, mas... Tirando esta sequência e os 6 primeiros 58 e 59? Não, os anos são 59 e 60. 59 e 60. Mas então foram 2 sequências na história. 3 com a da origem. Tomara que seja, né? Mas em 40 anos não se A minha pesquisa não aponta isso. E eu acho que em 59 o Grêmio perdeu um Grenal no terceiro turno que não valia nada. Em 59 ganhou nos Eucaliptos 2-1 no fim do jogo. Acho que Acho que essa tua biblioteca é furada, Maurício. O homem sabe tudo de cabeça. 58 ganhou no final do jogo também, com 2 gols lá nos gols das cadeiras do Grêmio, 2 gols do Juarez. 59, acho que foi um gol do Gessi, não me lembro o outro, mas não. No terceiro turno, acho que perdeu. 60 aí nos Eucaliptos, nem disse quanto é que foi, né? 60 nos Eucaliptos. 5-1, né? Tem o 5-1 e tem antes um 3-0. Pode ser. É um 3-0 no dia 21 de abril. Eu vou revisar, evidentemente, né? Hoje em dia com esses controles... Mas demorou 20 anos pronto para acontecer de novo. Não, demorou 20. Naquela época ele demorou 17 anos, de 60 a 77, e nos últimos 40 anos isso não aconteceu. Não querendo agradar ainda mais do que já agradei merecidamente, doutor Nelson Medo, era impossível, na década de 70, alguém no mundo ganhar 6 jogos na sequência do Internacional. Não era alguém em Porto Alegre, era alguém no mundo. É verdade. Ninguém ganhava 6 do Internacional. O mérito é muito grande. Thiago Succo. Não, por favor. E isso que eu estou dizendo demonstra bem o que é o futebol gaúcho. A neurose que se atacava lá pelas tantas. O Internacional começou o ano de 77 com um excelente plantel e time. Ele, em relação a 76, que foi o auge do Internacional, ele não tinha Figueiredo e Carpegiani. Os outros tinham as todos. Fotos da época aí. Os outros... Aí o Falcão ali, gurizinho. Os outros tinham todos. Fiz aniversário. Aí o campeão.
Com o Cassiá. Essa é a foto lá no Beira-Rio. Sim, porque o Anchieta não jogou a final. Nos 2-0, dia 18 de setembro. E essa é a final. Vamos gerar da foto. E aí perdeu o Mondé, né? Fez uma distensão bárbara na coxa. Ficou fora, saiu. Aí era o Tele jovem ainda. O Tele jovem. Tarcísio, Yura e Tadeu. Aí é outro time. Aí é o time lá do final dos anos 50. Alemão Orlando, Enio. Esse aí, Germinaro, Elton, Ayrton Ortunho. Acho que... Põe ali, acho que... Não, estou vendo, Ricardo. O centroavante Rudimar. Mago Milton Vieira lá na ponta. Isso aí ele está Acho mostrando que, aquela sequência que o Maurício estava lhe falando. Giovanni, eu acho, aqui na direita, ou meia-direita, não é Gessi? Giovanni, Gessi, Rudimar, Mago Milton e Vieira. O que o Thiago fez foi mostrar as duas sequências das 6 vitórias, aquele time de 59. Hoje de noite, Thiago, vou direto pro livro. O Maurício é que falou aqui, o Thiago está falando no meu ouvido. Tá, diga, Thiago. Não, Thiago Suma. Fazendo a conexão, acho que primeiro impressionado com a memória. Mas quem ganha... quem ganha não esquece. Quem apanha também não. Quem apanha não esquece também, né? E eu que agora posso falar do outro lado, né, Henrique? Porque depois de 7 anos de crônica esportiva neutra, assumi o meu lado, né? E mais uma vez nessa mentalidade de uma ideia binária, né? Até essa semana eu tive a oportunidade de palestrar na URGS, no curso de comunicação social, sobre o papel social do jornalismo, né? E eu falava sobre essa fome que o gaúcho tem pela neutralidade do não identificado, né? E eu acho o contrário, eu acho que o cronista de política deveria manifestar o seu lado político, o cronista de esporte deveria manifestar o seu clube, porque eu acho que isso legitima mais, né? Sempre daria mais credibilidade para o argumento, né? Quando, na verdade, muitas vezes no subterfúgio do argumento, o cara pode estar espizinhando o adversário e sempre vai pairar aquela dúvida. Daí eu dizia, antes eu apanhava de gremistas e colorados, agora vou tecnicamente apanhar de um lado só, né? E também eu vejo que nos próximos 10 anos, então ainda vai estar na crônica nos próximos 10 anos, então já te prepara, eu não vejo mais como a durabilidade de mais 10 anos sem a crônica identificada no Rio Grande do Sul. Eu acho que é uma tendência. Uma tendência... Pode ser. Sabe que... Demorada até. Eu vou dizer, eu nunca senti nem vontade, nem necessidade de dizer isso. Eu pego aquela frase do Cid Pinheiro Cabral. Nada contra a tua opção, que vocês estão adotando por não necessidade, por opção também, mas por objetivo. Isso é melhor. Acima de tudo. Mas o Cid Pinheiro Cabral disse assim, eu nunca precisei dizer qual era o meu time, sempre confiei na inteligência dos ouvintes e dos leitores. Natural. Mas também é uma coisa que eu nunca escondi, viu? Mas eu acho que, aqui, ó, eu vou te dizer, a gente consegue confundir. Claro que sim. Mas tem um lado curioso nisso aí, tu falasse no Cid agora, e tanto o Cid como o seu Rola, eles eram identificadíssimos, né? Para quem não acompanhou a época, o Cid era um pai do Cláudio Cabral, o colorado, fanático, doente, e o seu Rola, que foi tudo em futebol, jogador, juiz, treinador, foi também cronista. Perna de e barriga. Muito identificado com o Grêmio. Só que eles queriam parecer tão neutros, que terminavam os dois mais prejudicando do que ajudando o seu próprio time, querendo demonstrar isenção, para mostrar isenção. Fernando Carvalho sempre disse, a pior praga é jornalista colorado. Só quer dar pau no Internacional. Ele não deixa de ter razão. Eu acho que é mais ou menos a coisa. Já sabe, porque não, né? Tu vai ter uma inovação curiosa, porque aqui vai até um certo ponto de aceitar. E o que eles estão fazendo é que tem os dois lados assumidos. É a cobertura misturados. Quando a bola entra contra lá, aí já sobra, né? Aí já vai sobrar. Eu até me surpreendi, Rec. Eu me preparei, quando fiz o anúncio oficial, eu me preparei, assim, uma maré de críticas gremistas. E eu, na última vez que contabilizei, tinha 35 mil recados, tá? Entre todas as redes sociais, assim. Foi um número muito maior do que eu imaginei que receberia, mas, acima de tudo, um índice muito baixo de crítica do lado gremista. Veio até mais crítica do lado colorado, tipo assim, eu achei que tu era gremista, na real, e tal. Não. Agora, do lado gremista, uma coisa assim, eu te ouvia e não desconfiava. Eu vou te dar o meu lado de ouvinte, apenas ouvinte. O que eu não gosto é do cara que não diz aquilo que acontece e aquilo que é. Exato.
Esse aqui, esse é o porque pior o fato de é um todos. fenômeno, né, Léo? O fato é um fenômeno que está diante, então não Claro, pode fugir. pô, o jogo tal, foi bom jogo. Não foi bom. Exato. Todo mundo viu que não foi um bom Exato. jogo. Não, mas é o que tu falou agora. Tu falou do Yuri, daquela máquina de Grêmio que consegue subverter o Internacional, que era uma máquina mundial. Como é que tu vai dizer o contrário? O primeiro tempo de modo? ontem foi muito fraco. O segundo tempo foi um pouco melhor, mas o toque. Mas foi com melhor, não medo podia ser pior, né? Com medo de perder, aquela história de ter a posse da bola para não entregar para o adversário, teve uma hora que eu me irritei. Eu disse, tá bem que eles querem mostrar que é moderno, que deva ser assim. Futebol reativo. Mas não precisa tanto, né? Mas eu acho que... Ensaiar um lançamento ou um chute de meia distância, a provar forma que de tem jogar. farinha no saco. Aí nós vamos mudar completamente. Já estamos mudando. Quando nós vamos analisar futebol, nós temos que ter um parâmetro básico, qual é a turma que está inserida esse time que nós estamos analisando, essa competição. Uma coisa é nós analisar o campeonato aqui do interior de Canoas e a outra coisa é a gente analisar o campeonato inglês ou espanhol. Né? Então, qual é o parâmetro? Eu acho que é consenso que aqui no Brasil, hoje, tecnicamente, o futebol é um esporte em queda. Em queda. Não há dúvida de que tecnicamente, eu estou falando. Então está todo mundo se agarrando, também, né? todo mundo se agarrando na parte tática e todos os projetos táticos dos treinadores aqui dentro do Brasil eles são: não vamos perder, a bola sendo nossa não vai para o problema, e não vamos perder. Depois vamos tentar alguma coisa. É velho esquema Sérgio Morse todos. Vamos aqui, 0-0. Garante o zero. Se Jesus Cristo fizer um para nós, ganhamos 1-0 e deu. Esse jogo de ontem está inserido nesse contexto. Claro que sim. Eu me dei o trabalho depois, eu vi todo o jogo, e depois, o compacto separado pelas emissoras de televisão, o Corinthians, que é dono da casa, que já, na minha opinião, já é praticamente campeão. Porque... Faltam 9 pontos em 9 jogos. Mas o problema não é o Corinthians, o problema é a parceria. Sabe só que- matou. A parceria não quer ganhar. É só acho que a melhor Matumbo, definição do só. Mauro Betti. O Betti disse que vai ser campeão aquele que mais fugiu da zona do rebaixamento. Né? Então, boa. aquele que Sim. mais escapou do rebaixamento é que vai ser Então, campeão. repare bem, o Corinthians é o líder uma com Boa briga. definição. É. Boa definição. pontos em pontos na frente. Já estamos, falta só um quarto do campeonato. Né? Ele teve 2 momentos ofensivos no compacto do jogo ontem. Que coisa, né? Uma cabeçada do Jô Que é o líder do campeonato. e um Passou bem chute, pertinho, né? chute de fora da área do lateral esquerdo. É. 2 momentos ofensivos em 90 e poucos minutos de jogo. Eu dizia aqui que com 70 pontos o time ia ser campeão e a projeção agora é menos ainda. Riam pode da minha ser, cara. É 68. Pode ser, e E eu eu- dizia que com 60 ia para Libertadores, agora com 59 vai. E eu digo que com 60 vai subir na Série B e os caras acham que não. Se o Inter ganhar do Criciúma, o Inter já subiu. 61. Essa aí já está morta. Se Sim, ganhar, não, se morto já- empatar, se não, perder, já subiu, já subiu. O senhor sabe o que fez o Criciúma? E os caras estão criticando lá em Criciúma. Sim. Botaram 4 mil e poucos ingressos, 4.100 à disposição do Internacional. Mas Porque eles claro, querem faturar. lucro. Claro. Eles não têm mais nada, eles não vão cair, não vão subir. Mas se o seu presidente mandou botar 40 mil. Bota na bancada tubular. cara. Só tem gaúcho. Claro. O jogo é do Inter. O Inter já Claro. subiu. O Criciúma já fez seu E é fazer. o jogo da subida. Se o Inter ganhar, tá claro. dentro. É. Mas então você vê a E qualidade. eu tô torcendo que não ganhe, viu? Para classificar Quero aqui. classificar aqui. Vai, eu sei que contra o Boa Esporte. Contra o Sei que- Ceará ou contra o CRB. Tá folgado, então tá escolhendo o lugar para classificar. Tá folgado. tá folgado. Já tá tranquilo. secando o próprio time? O time está se ele secando? quer ser campeão. Agora já dá para tratar assim. Resta saber se ele quer ser campeão. Tem que ser campeão, né? Tem que ser campeão. É impossível. Vê a não ser. nacionalidade que já dá para Aqui, falar, né? Nessa série Às vezes assumir é bom, Bom, hein? eu vou dizer uma coisa, ó. Agora- É um Tá peso das aliviado, costas. É tá um peso das costas que salta. Nós vamos para geral agora. A Série A é muito ruim. A Mas a B, A, pior, viu, Nelson? a B é de respeito. Bah, tu vê um jogo boa Só com e antidepressivo. Luverdense. A B não tu tem que como gostar. ver, É, tu tem que não gostar. tem como ver. Tem que gostar. Né? Não tem. Só Ah, mas tu- Inter e Boa foi um não jogo dá. duríssimo de ver. né? Um jogo duríssimo de ver. Então, infelizmente... Eu vi o clássico eu Goiás adoro. e Vila Nova. Mas me deu uma raiva do Goiás. Então, Mas, meu Deus, aquele time do Goiás de 96 que decidiu com o Grêmio, Não. que jogava por música, que jeito. que tinha Lúcio, que tinha Evandro. Não. Vamos voltar um pouquinho a esse jogo de ontem. Então, o Corinthians, Sim. dois momentos ofensivos. O Grêmio, Vai dadas ser as campeão da América o circunstâncias... Grêmio com esse time. Dadas as circunstâncias... Tomara que seja. É dura a parada, mas tomara que seja. O Acho que é Grêmio, mais nas dura a semifinal do que a circunstâncias... final.
nas circunstâncias, né, o Grêmio me pareceu que atingiu o objetivo que ele tinha se proposto. Né? Vamos tentar não perder o jogo, e não perdeu, não correu riscos, inclusive. E o principal, ele subiu um degrau, ou 2 degraus, em relação às atuações que vinha tendo o Grêmio. O Grêmio vinha fazendo um retorno de chorar. Né? Se não era o último, era o penúltimo, antepenúltimo na tabela no retorno, com partidas deploráveis. E ontem o Grêmio tomou um pouco de cara de time. Falta o que ao Grêmio? E aí nós temos que rezar um pouco, porque não vai ter muita solução até o final do ano. Falta avante. O Grêmio perdeu 2 avantes importantíssimos, 2 jogadores de primeira linha como avantes, e não tinha mais condição de repor. Bolanhos e Pedro Rocha. Bolanhos e Pedro Rocha. Bolanhos e Pedro Rocha. Sabem jogar. Claro, sabem. Então o Grêmio... Ontem esse jogo deu para ver claramente. O Grêmio ontem teve 2 jogadores que não contribuíram. 2, os 2 avantes. O centroavante, o Paraguai, Lucas Marcos e o Fernandinho. Né? Nada. O Fernandinho Não chegou saiu uma hora que ele ia fazer o nada. gol no primeiro tempo e ele chutou na diagonal. Vocês vão lembrar desse lance, foi bizonho. Sim. Ele tinha que só tirar do goleiro. Sim. Só. E estava um pouquinho sem ângulo. Ele chutou reto Mas para isso é pro outro lado. O Fernandinho faz isso. E o Fernandinho está cotado no Corinthians pro ano que vem. Né? Pois é. Eu acho que o Corinthians está certíssimo. Certíssimo. Leva do né? Porque quem já tu bota o olho, Rec. A gente vai ao futebol há 300 anos. Tu chega num campinho de várzea, o baixinho aquele ali joga. Ou não joga. Claro. Agora eu estou decepcionado, a gente está dizendo, o senhor falou que é dura a segunda divisão. Às vezes jogar entre os muito fracos faz com que alguns jogadores sejam uma hora super avaliados e outra hora não dá para avaliar. Tem um atacante do Goiás, Carlos Eduardo, que eu já não sei mais se ele é bom ou ruim, porque eu comecei a ver os jogos da segunda divisão desse ano. Antes eu olhava e gostava desse cara. Agora ele está me irritando, ele quer mas eu vou passar dizer, no meio ele é dos bom jogadores. pro Goiás. Eu acho isso, entendeu? É bom pro Goiás. É o cara que vai para um time grande e já era. Mas esse do Santos, que é um dos melhores jogadores do Brasil, era do Goiás. Bruno Henrique. Bruno Henrique. E era bom jogador lá. Era bom jogador lá. E a gente via que ele era bom no Goiás. Mas é isso assim. O Michel veio do Atlético Goianiense. Tiago falasse uma coisa que a gente não pode esquecer do futebol brasileiro hoje. O jogador novo, ele joga 2 boas partidas no time dele. Já vale 10 milhões Ele de já euros. vai para a Europa, e o empresário faz isso, faz aquilo, O deixa Grêmio ele vai fazer ter que aquilo rebolar outro. com o Arthur agora, né? Porque esse sim, esse pra mim... Olha aqui, ó. O Luan, então, não vai estar em campo contra o Palmeiras para ganhar ritmo de jogo e enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que perdeu para o El Nacional, está em 8º ou 9º no campeonato? 9º, né? Caiu mais um pouco. Tendência, então, é time misto, mas com Luan. O que já, antes, sem Luan era misto, agora com Luan é misto. Essa é uma questão interessante, o time misto também. Né? É claro que para opinar sério sobre isso tem que estar lá dentro. Né? Opinar de fora é mais corneta do que opinião. Mas é uma postura que é muito discutível. Muito, muito discutível. Né? Eu vi todos os grandes europeus, jogadores sul-americanos que estão na Europa, eu e vocês, todos nós vimos. Eles há cerca de 15, 17 dias jogaram a rodada do campeonato deles, vieram para cá, jogaram uma rodada de eliminatória quinta-feira, jogaram uma rodada de eliminatória super desgastante na terça-feira. Imagina o desgaste do Messi e dos argentinos naquele jogo no Equador. Desgaste físico, psicológico, com viagem, com isso. Isso foi terça. Sábado eles estavam jogando o campeonato deles. Todos eles, Neymar. Né? O clube é que paga, terça, quarta-feira agora, jogaram a Liga dos Campeões. Todos jogaram. O Doutor Nelson está por dentro de tudo. Não, mas tá certo. Assim. Né? Não teve, ninguém ficou dodói. Porque, vamos lá, o Grêmio fazendo todo esse campeonato pífio de ser o último, penúltimo, no retorno, ainda está 9 pontos do Corinthians. E se tivesse... O Grêmio no Campeonato Brasileiro, na segunda rodada, ou terceira, foi jogar em Recife. Com o Sport. E ali ele disse para os caras, estou fora do campeonato. Mas ali matou para perder um... Tira o ânimo da turma. Estou fora. Foi, saiu ganhando de 3-0, não foi? 2-0. 2-0. Saiu ganhando 2-0. Perdeu 4-2. Mas passou a mensagem. Passou a mensagem. Olha aqui, Grêmio na sequência.
Palmeiras na Arena, Barcelona em Guayaquil, Avaí na ressacada e o Barcelona em casa. O presidente Romildo destaca que a equipe está retomando bom futebol no momento oportuno. E um resumo do que ele disse ontem, pós-jogo. Não, especialmente com relação à situação do Weber, ele disse que o Weber foi discreto, foi bem ontem que foi discreto, e pediu desculpas ao jornalista que publicou a matéria na casa do Weber, porque ele não foi claro quando estava falando ao jornalista, isso aqui é entrevista, isso aqui é off. Ele não confirmou o que disse, mas a manifestação dele foi: eu peço desculpas ao jornalista. Elegante, porque eu não fui claro. Ele sabe que disse, então. Porque... Mas foi bem o Romildo. Inter aposta nos retornos de Edenilson, Sacha para voltar a vencer na Série B. E o Damião ainda não se sabe, né? Mas acho que vai jogar também. Rodrigo Dourado e Damião serão reavaliados hoje à tarde, eu acho que vai jogar. O Damião, não sei se o Dourado vai jogar. O Dourado foi uma recuperação muito rápida. E também podem atuar contra o Criciúma. Atletas estavam no departamento médico, mas treinaram normalmente ontem. Inter com Damião, 83%, 10 vitórias e 2 derrotas. Cláudio Vinck suspenso, vai desfalcar o Internacional. Olha só a Série A hoje como está interessante. 8 da noite, Palmeiras e Ponte Preta. O Palmeiras pode encostar um pouquinho ali nos 4 primeiros. Às 8 da noite também, Vitória e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, se perder, vai entrar também na briga só para não cair. E estava na briga por Libertadores da América. Às 9, tem Flamengo e Bahia. O Flamengo precisando da vitória. E o Bahia já dá para negociar um empate, que o Bahia ganhou a última. E às 9 da noite tem Sport e Santos. O Sport já meio desesperado. E o Santos querendo reduzir essa diferença para o Corinthians. Que tá muito complicado, né? Se o Corinthians de 9 pontos em 9 jogos... Vai conseguir. O Palmeiras vencendo iguala em pontos com o Grêmio, chega a 50. Tem 47, então... Aí é terceiro, se o Santos ganhar. Deixa eu botar um pouquinho antes essa história de falar de juiz, sobre juiz. Eu não... Você não vai falar do Agomar Martins? Não, vou falar do falecido Camelinho. O Camelinho. Na Rua da Praia todo dia. Não adianta falar no dia do jogo, um pouquinho antes do jogo, não. Lá em Bagé, nós esperávamos ele na Federal, sábado, surrava ele. Por que adianta surrar depois do jogo? Surrava sábado na Federal. Grande Camelinho. E aquele o Lauro Valdez, lembra? A grande figura, o Lauro Valdez era o que levava o bicho pro... diziam que o Lauro Valdez é que engavetava os árbitros, tinha tanta lenda, era tão bonito, né? Aquele bar da Uruguai ali, o que era aquele barzinho da Essas Uruguai? gavetas no futebol gaúcho, 101% elas ficaram com o intermediário. Não, mas porra... Tem uma história de um padre, não sei se o senhor lembra, vou ter que chamar o intervalo, mas o cara chegou em Erechim, se não me engano, no domingo de manhã, com o... Como é que se chama do padre? Com a batina? A batina, com a batina, tudo, né? E com uma mala preta na mão. E aí disseram, ele vai chegar disfarçado de padre. Pode dar nele que ele é o que veio engavetar. Coitado do padre, apanhou tanto, até hoje ele não sabe o que ele fez. Ele disse, mas o que é que eu tenho que ver com isso? Eu vim aqui para rezar uma missa especial, campeira, não sei o quê. Já voltamos. Estamos de volta, 1h39. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes, estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, com espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho, e a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade? Atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui em frente ao campus da Ubra, onde eu abasteço o carro. Padaria Laúde. Lá eu me abasteço. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde.
Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Grande Edson. Na Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Becre-Fiche alerta. Direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada ou cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou seu carro novo e está querendo um filme de alto desempenho, qualidade estética diferenciada, total privacidade interna e segurança? Claro que eu estou falando de Insulfilme. Proteção fator solar 1000 e rejeição de infravermelho. Preços imbatíveis. Ligue e agende instalação 3021-2323 ou WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália. Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, 1h40. Diga, Maurício Freitas. Não, Rec, uma informação interessante que está acontecendo na Inglaterra. A Federação, a Associação de Futebol Inglesa, a FA, abriu um processo para punir um jogador por simular um pênalti. Ele simulou, ludibriou o árbitro marcou o pênalti, deu o cartão amarelo para o adversário. O lance foi analisado por uma comissão de ex-árbitros que, de maneira unânime, identificaram que ele simulou. Por isso, o clube tem até hoje, final do dia, para enviar a sua versão sobre o fato. Ele vai ser julgado e pode ser punido por ter simulado. Depois do intervalo, nós falamos sobre isso e sobre o árbitro de vídeo. Estamos falando aqui no intervalo com o Dr. Nelson Almeida sobre o casamento que tem que haver entre os zagueiros, que um puxa o outro para cima, né? E já vamos falar do árbitro de vídeo. O que você acha, Thiago? Depois vamos deixar um tempinho o árbitro doutor falar das duas coisas. Eu sou favorável a todas as tecnologias aplicáveis no futebol. Eu acho que elas ajudam a corrigir fatores que tira a nossa discussão de bar, né? Mas corrige injustiças históricas. No vôlei, por exemplo, isso facilitou em muito lances cabais e decisivos. É claro que tem que ser de uma maneira que haja aplicabilidade, mas eu sou favorável. Desde que não pare muito o jogo, senão vira uma zona, né? Teve um jogo que parou 6 minutos, aí não dá. Tem que ser uma coisa mais... e acabou. Se errar também o árbitro de vídeo, bom, vai pagar o preço. Claro. Eu acho que o grande problema do árbitro de vídeo nos moldes que ele está sendo utilizado é que não será uma decisão transparente para o público. O público não vai ter acesso a essa decisão. Esse é o telão, né? Como é no vôlei. Como se utiliza em outros esportes. Se tem um telão que se mostra, de fato aconteceu isso. No futebol não vai ser assim. Eu tenho uma posição um pouquinho diferente da maioria. Eu acho que isso deveria iniciar o árbitro de vídeo, sem dúvida, basicamente restrito inicialmente aos lances das linhas demarcatórias do campo. Por hora, não levar ao árbitro de vídeo os lances de interpretação. Né? Para começar assim. Só o cabalístico. Evidentemente não pode deixar de ser gol aquela bola da Inglaterra. Isso. Né? Na Copa da 2 Copas atrás, com a bola que pingou meio metro dentro do gol. Ali a televisão, ali não tem interpretação, não tem discussão. Ela saiu pelo fundo, ela não saiu, ela saiu pela lateral, ela não saiu. Ou o gol de mão, aquele da França, quando foi para a Copa. Coisas que não requeram interpretação. Pênalti escandaloso que o juiz não dá. Claro, e deixar o lance sempre ir até o fim, né? Deixa o lance ir até o fim para chamar o árbitro de vídeo. Agora, aqui nós temos várias e várias discussões por impedimento a mão do cara estava na frente, o cotovelo do cara estava na frente. Na Europa isso não é impedimento. Toda a Europa não é. Estouramos o tempo. Valeu. Obrigado, Thiago. Obrigado. Ok, vai obrigado. Ficar um gostinho de quero mais. Às 19 horas tem o Cadeira Cativa. Até lá. Boa tarde.